Olá, bom dia, oração do dia, hoje segunda-feira, dia 14, mais uma oração do dia para abençoar a sua vida. Olha, é uma coisa muito interessante essa ferramenta da oração do dia, é uma ferramenta para abençoar não só você, mas o seu PG e todas as pessoas ao seu redor. Durante um tempo, alguns meses atrás, eu frisava o meu PG a importância do devocional e muitos perguntavam o que é devocional, como fazer devocional e tudo mais. E eu desafiei eles, nós nos desafiamos, foi uma atitude mútua, acompanhar a oração do dia, através da oração do dia, fazer nossos devocionais, a leitura da Bíblia, enfim. Foi uma bênção. Então, você líder, você membro, essa ferramenta aqui é para abençoar você e o seu PG, sabia? Então já compartilha, pratica os 3 Cs do engajamento, curte, comenta e compartilha. Qualquer dúvida, qualquer interação já é muito bem-vindo aqui para nós. Oséias, o capítulo 3, o verso 1. Então o Senhor me disse, vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer oferta. Esse versículo ele é muito doido. Estamos falando de um Deus que chega... Primeiro vamos explicar o contexto, né? É verdade. Oséias aqui está no contexto onde o reino de Israel está dividido. O reino de Israel foi levantado, Saul é levantado como rei de Israel. Logo, Saul nega Deus e rejeita Deus, então Deus levanta Davi para reinar. Depois de Davi vem Salomão, e na morte de Salomão reina o seu filho, seu filho. E nesse reinado, o reino de Israel é dividido entre 2 reinos, o reino norte e o reino sul. O reino norte, então conhecido como reino de Israel, e o reino sul, então conhecido como reino de Judá. O que futuramente viria a ser conhecido como os judeus, que seria o reino sul, e os samaritanos no reino norte. Por que samaritanos? Porque eles foram exilados pelo povo assírio. E o povo assírio tinha um costume de trazer os seus povos, culturas, para as terras que eles conquistavam. Fazendo assim uma mistura de povos, aí dava essa rixa entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos não eram nem 100% judeus e nem 100% não judeus. Eles eram uma mistura de povos. Claro, vinha também questões culturais e bíblicas e muitas outras coisas. Então Oséias é levantado para falar, para ser um profeta de Deus no reino norte, no reino de Israel. Um reino completamente corrompido e bagunçado. Eles estavam ali sendo conquistados pelo reino assírio nesse exato momento. Então Deus levanta Oséias. E no capítulo 1, Deus faz um chamado muito doido a Oséias, já no primeiro capítulo. E Jesus então fala assim, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, vai e case-se com uma prostituta. Olha só que doideira. Deus chega em um profeta e fala, case-se com a prostituta, case-se com uma adúltera, o que viria a ser uma adúltera. Nós sabemos que o vínculo do casamento é um vínculo muito importante na Bíblia. O casamento é um vínculo de aliança muito importante. Então estamos falando de alguém que viria a ser traído, de alguém que casaria com a mulher que o trairia. Se você que me assiste, você infelizmente foi traído, eu tenho certeza que você sabe o quão ruim é, o quão desastroso é para o seu emocional, para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia, o quão destrutivo isso é. E essa quebra de aliança gera consequências tanto no traidor quanto no traído. Então estamos falando de uma quebra de aliança muito importante. Estamos falando de uma quebra de um casamento. E todas as quebras de alianças, elas geram consequências. Hoje, por exemplo, você tem um contrato com o seu cartão de crédito. Você diz, olha, o seu cartão de crédito diz para você, olha, eu te ofereço créditos e você pode comprar coisas sem ter o dinheiro na hora, certo? Mas o que você me oferece é o seu dinheiro no meu banco e você pagando a fatura no momento certo. Então esse é o seu contrato, você ganha e o banco ganha com isso. Seu dinheiro vai estar lá parado, eles vão usar seu dinheiro para investir, enfim, muitas outras coisas. É o contrato e a aliança que você tem com o seu cartão de crédito. Agora, se chega um dia você não paga a fatura do seu cartão, você vai sofrer as consequências disso, seja uma multa, seja sei lá o que for, seja perca de pontos. Da mesma forma que se o cartão, se o crédito, se o banco seu não te abençoar com isso, não te trazer rendimento, não te trazer um conforto, não te trazer, enfim, você não vai gostar desse banco, esse banco sofrerá as consequências disso. Então estamos falando de quebra de aliança, onde prometemos algo um ao outro e nós não cumprimos a nossa promessa, nós não cumprimos aquilo que estava nessa aliança e nesse contrato. Da mesma forma o casamento, quando há traição. E claro, tudo isso aqui gira em torno de quê? Gira em torno da nossa aliança com Deus. Nós então, diferente da história que contei aqui no começo, onde nós somos o traído, nessa história de nós com Deus, nós somos o traidor. Nós quem traímos Deus.
Nós olhamos para Deus e desprezamos Deus. Nós olhamos e falamos, Deus, eu não quero seguir a aliança, eu não quero cumprir a aliança que o Senhor fez comigo. Eu não quero cumprir a aliança que o Senhor fez com o seu povo, Deus. Eu quero seguir a minha vida. E logo nós somos o traidor dessa história. E nessa história temos duas pessoas para ficar grudado em nossa mente. A primeira é aquela pessoa que fez planos, aquela pessoa que planejou o futuro, e enfim. Então ela é traída, ela fica angustiada, ela fica estressada e perdoa, decide perdoar como uma cristã. Claro, estamos falando aqui de pessoas com a cosmovisão cristã. Então ela perdoa. E claro, ela decide não conseguir com esse vínculo de proximidade. É um direito dela, ela perdoou, e esse é o dever dela. Agora, o relacionamento próximo já é um direito dela se ela quer ou não. Agora temos outra pessoa. Ela fez planos, ela fez planejamentos, ela encontrou a pessoa que ela disse que seria boa, que ela achou que seria boa, certo? Mas ela sabia que eu trairia. Então ela é traída, ela sabia, já conhecia a pessoa sabendo que seria traída. Ela continua fazendo planos, como se a vida rodasse normal. Então ela é traída. E nesse trair ele perdoa. E não apenas perdoa, mas ele volta a amar, ele volta a cuidar, ele volta a zelar. Estamos falando do que Deus disse para Osés aqui no capítulo que nós lemos. Estamos falando de alguém que quebrou uma aliança e ele perdoou e amou aquele que quebrou a aliança. Estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus. Deus fez isso, nós olhamos para Jesus, traímos Jesus, mas além de nos perdoar, ele voltou ou nunca parou de nos amar, melhor dizendo. Ele continuou cuidando de nós como se nada tivesse acontecido. O perdão de Jesus foi completo para você. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque é uma aliança que Deus tem com você, é uma aliança que Deus tem comigo. E antes dessa aliança que Deus tem com nós, ele tem uma aliança consigo. É a Trindade, claro. Mas Deus tem uma aliança consigo porque ele disse, eu farei um plano de redenção. Eu retomarei o meu povo para mim. O meu povo me trairá. E eu perdoarei o meu povo e farei um grande plano de redenção. Essa era a aliança que Deus tinha consigo. Olha que maravilhoso. Se, por exemplo, você diz, eu chegarei às 7 horas. Você fez uma aliança consigo. Você fez aliança com os outros. Eu irei na sua festa às 7 horas. Antes de você fazer uma aliança com o outro, dizendo que estaria às 7 horas, você deve fazer uma aliança consigo. Eu estarei lá às 7 horas. E se você chega lá às 7h30, você não apenas quebrou uma aliança com o outro, você quebrou uma aliança consigo. Você disse que estaria às 7 horas, por que você não esteve às 7 horas lá? Você não foi capaz de cumprir a aliança consigo. Imagina cumprir uma aliança com o outro. Olha que forte, né? Nós pensamos tudo gira em torno das pessoas, dos contratos que nós temos com outros. Mas você tem uma aliança consigo. E muitas vezes não somos capazes de cumprir a nossa própria palavra. Falamos que vamos pagar, mas não pagamos. Falamos que vamos fazer tal coisa, mas não fazemos. E achamos que está tudo muito normal. Achamos que está tudo muito bem. Afinal, é algo que eu disse para mim. Mas e a sua aliança consigo? E a sua confiança? O seu cumprir a sua palavra? Ele não existe? Se você não é capaz de cumprir a palavra para você, você não será capaz de cumprir a palavra para o outro, com o outro. Então realmente é um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus fez uma aliança consigo. Ele prometeu a redenção, não prometeu? Ele cumpriu a vinda de Cristo, não cumpriu? Ele prometeu que Cristo voltaria, não prometeu? E assim nós cremos e confiamos. Se nós olhamos para Deus e vemos que Ele não foi capaz de cumprir a sua própria palavra, como é confiar em um Deus que não cumpre a própria palavra? Mas claro que o nosso Deus não é assim. Ele cumpre todas as suas palavras. Se ele disse que traria se ele disse que Jesus voltaria, Jesus voltará. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus ele não quebra alianças, e o nosso Deus ele não quebra aliança conosco, muito menos consigo. Porque ele é perfeito e ele tem caráter. Certo? Então o desafio do dia hoje para você é reatar as alianças, que você vai voltar aos vínculos quebrados. Se você prometeu para tal pessoa que estaria com ela e você não esteve, você vai pedir perdão para essa pessoa. Você vai falar, me perdoa, eu falhei com você. Se você deve a alguém, você vai lá e falar, me perdoa, eu falhei com você, eu irei lhe pagar. Porque assim você vai estar reatando a aliança que você quebrou. Você vai estar reatando aquela aliança que você foi o traidor nela.
Você vai reatar a sua aliança com Deus. Talvez você está dias sem fazer o devocional e hoje Deus te inspirou a fazer o devocional. Então está na hora de reatar a sua aliança com os outros. E o segundo é reatar a aliança consigo. Você prometeu fazer exercício físico, por que você não fez até hoje? Você prometeu ler livros e fazer o seu devocional todos os dias e você não tem cumprido. Então é hora de reatar a sua aliança com você e cumprir aquilo que você diz para si, para andar em harmonia, andar em fé. E cumprir a aliança com os outros e reatar essas alianças. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, te entrego, Deus, a vida de todos aqui, ó Deus, em suas mãos. Jesus, que eles entendam a importância de reatar as alianças, Jesus. Que eles entendam a importância de andar em aliança, andar em fé como Cristo andou. Cristo cumpriu toda a aliança, Jesus. Cristo cumpriu tudo perfeitamente. Cristo é o nosso exemplo de pessoa que cumpre a aliança. Jesus, Cristo não quebrou nenhuma aliança, ele cumpriu tudo para si e com os outros. Ele disse que sacrificaria, ele se sacrificou, ele cumpriu a aliança consigo. Ele disse que amaria, ele disse que viria pelos outros e morreria pelos outros. E ele morreu por nós. Ele é o maior exemplo de cumprição, de cumprir uma aliança, Jesus. Que ele seja o nosso exemplo no dia a dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Porque amanhã, terça-feira, tem mais. E hoje, 11 horas, temos oração do dia também. Temos conversa franca. Participe conosco, será uma conversa que edificará muito a sua vida. Um abraço, até mais, graça e paz.